o assunto agora é hidratação, principalmente nesse período de altas temperaturas. Especialistas afirmam que a água é muito importante para o funcionamento correto do nosso corpo. Mas você tem o costume de se hidratar ou é daqueles que raramente bebem um copo d'água? Acompanhe na reportagem da Ana Cristina Machado. Verão, calor, e aí a importância de beber água se torna ainda maior. A água é fundamental para manter o equilíbrio do nosso organismo. A falta de hidratação adequada pode provocar problemas renais, como pedra nos rins ou até infecção urinária. A Nathalie, às vezes, esquece de beber água e já teve problemas por causa disso. Tive infecção renal, fiquei um tempo internada e se encaminhando para ter outra. Pesquisas feitas na Europa e na África mostram que no verão o número de pacientes com pedras nos rins aumenta. Isso porque as pessoas perdem bastante líquido com o clima quente e não tomam água na mesma proporção para repor o que perderam. O consumo de água deveria ser um hábito. Tem gente que carrega uma garrafinha para todos os cantos. Outros esquecem e só vão lembrar de beber água quando já estão com muita sede. E isso pode ser um alerta de que o corpo não está bem hidratado. Normalmente eu tomo bastante água. Agora eu não tô com a garrafinha, mas geralmente quando eu saio de casa eu sempre lembro de levar uma garrafinha, principalmente nesse calor, né? Tenho costume de tomar todo dia 2 litros de água por dia. Tenho o hábito de beber água, não. Eu sei que ela é essencial para a saúde, mas francamente, eu não gosto de água, eu só tomo suco mesmo. Tenho o costume de estar sempre com uma garrafinha perto de mim para ir tomando água, eu vou enchendo ela assim. E é costume de não precisar de lembrar só quando está com sede, o dia inteiro mantendo o corpo hidratado. Eu não tomo muito líquido, mas eu tento me policiar mais, porque tanto está muito quente, né? Aí eu tento beber mais um pouquinho agora. A quantidade ideal de ingestão de líquidos varia de pessoa para pessoa, de acordo com a altura, peso e as atividades do dia. Para os adultos, a recomendação é de pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água diariamente. A dica é sempre carregar uma garrafinha de água para manter a hidratação em dia. E a gente amplia agora esse assunto na matéria da Ana aqui no estúdio com o doutor urologista, o doutor José Eduardo Moritz. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, João. Doutor, para começar esse papo, o risco de desenvolver cálculo renal, os cálculos renais no verão, ele é maior? Ele é um pouquinho maior por esse aspecto de uma diminuição da hidratação, mas se a pessoa se hidrata pouco ao longo do ano, ela pode ter o cálculo em outras estações também, né? Certo. Fatores genéticos podem facilitar o aparecimento do cálculo renal? A genética é bem importante. A gente percebe que tem famílias em que quase todos os componentes apresentam cálculo ou tem crises de cálculo e é o único componente que a gente não consegue mudar. A hidratação, a atividade física, uma boa alimentação são fatores que a gente consegue modificar para diminuir a formação de cálculos. E quem tem mais predisposição para ter esse tipo de problema? Homens ou mulheres? Isso é um pouquinho maior nos homens. A diferença não é muito grande. Não é uma doença que é predominantemente masculina, mas é um pouquinho maior nos homens. Doutor, pode facilitar o cálculo renal em pessoas com... Crianças pode ter cálculo renal? É comum ter em crianças? Não é comum, mas é possível. Tem bastante num componente genético, às vezes distúrbios metabólicos que algumas crianças podem apresentar e formarem esses cálculos. E com relação às mulheres com a infecção urinária, doutor? É uma questão de fisiologia feminina apenas? Então, a anatomia da mulher é o principal fator que contribui para esse surgimento de infecção e ser tão frequente em mulheres. A gente consegue contornar e diminuir esse risco, foi falado bastante da hidratação, e além então de manter uma ingesta hídrica maior, o ir mais frequente no banheiro, evitar adiar muito a urina, também são medidas para se evitar o risco de infecção. Certo. Uma mulher com repetidas infecções urinárias, esse tipo de problema pode juntar outros problemas também, não? Pode, às vezes, se esse quadro fica muito repetitivo, pode às vezes ficar mais difícil de tratar, pode às vezes, se o tratamento ficar adiado, ele pode evoluir para quadros um pouco mais graves e formas um pouco mais graves. Mas, na maior parte das vezes, com um tratamento precoce, com acesso a atendimento,
eles conseguem ser contornados sem muita repercussão. Bom, o Ministério da Saúde ele recomenda que cada pessoa beba aí 2 litros d'água por dia. Uhum. Esse líquido, ele pode ser substituído, por exemplo, por suco? Parcialmente sim, mas a água tem o componente de que não tem açúcar e não tem outras substâncias que podem, às vezes, não serem tão benéficas, né? Então, parte desses 2 litros por dia é importante que seja de água livre. E um fator importante que pode ser acompanhado facilmente é pelo aspecto da nossa urina. Porque quando temos a urina clara, bem fácil de identificar, é sinal que estamos bem hidratados. Aquela urina mais escura, mais amarela, mais alaranjada, é o principal sinal de desidratação. Aquilo deve servir de alerta para desidratado, eu preciso tomar um pouco mais de água. Doutor, para a gente encerrar, beber água demais, pode acontecer? Ou estou bebendo muita água, é muita água. É um problema? Pode ser um problema, é raro disso acontecer. Algumas doenças, às vezes, geram isso, uma forma do diabetes pode gerar. Mas, na maior parte das vezes, o rim consegue contrapor essa ingesta de líquido maior e aumentar uma maior produção urinária e isso se resolve. Doutor José Eduardo Moritz, médico urologista, muito obrigado. Obrigado. Gente, a partir desta terça-feira temos novidade no transporte coletivo urbano da capital. Nós vamos aqui no telão. Quem está com a gente é a Ana Cristina Machado, que traz a informação ao vivo. Ana, que novidade é essa no transporte coletivo, informação ao vivo? Oi, João. Olha só, a gente tem 2 novidades hoje, tá? Uma relacionada ao preço da passagem e a outra relacionada ao transporte dentro dos bairros. Eu vou começar falando com o preço da passagem, porque o pessoal de casa sempre gosta de um descontinho. Quando dá para dar aquela economizada, é bom demais, né? O que vai acontecer a partir de hoje? Olha só, os ônibus, né, as pessoas que utilizarem o ônibus, o transporte coletivo, fora daquele horário de pico, elas vão ter uma redução de R$1 no preço da passagem. Ana, mas o que significa isso? Quais horários são esses? Então vamos lá, atenção, olha só. Se a pessoa utilizar o transporte entre as 9 horas da manhã e as 10h59 da manhã, entre as 2 horas da tarde e as 3h59 da tarde, e às 8 horas da noite e às 11h59 da noite, se a pessoa utilizar o transporte dentro desses períodos, ela vai ter uma redução de R$1 no valor da passagem. Isso vale para quem tem cartão cidadão, para quem utiliza o Vale Transporte. Para quem utiliza cartão estudante e cartão social, também tem desconto, tá? O desconto é de 50 centavos para cartão estudante e 58 centavos para cartão social. Além disso, além dessa mudança do transporte coletivo relacionada ao preço da passagem, nós temos a mudança relacionada ao transporte dentro dos bairros, com a o chamado busão do bairro, né? Esse é o nome que a prefeitura deu para essa atividade. Serão 4 linhas novas, 4 linhas serão retomadas, na verdade. A linha Caminho da Cruz, via João Paulo, Vargem do Bom Jesus, Osni Ortiga e Balneário. E além disso, nós temos 6 novas linhas que estão sendo incluídas com desconto de 50%. Nós inclusive preparamos uma arte para o pessoal de casa conseguir entender bem certinho quais são essas linhas que estão com esse desconto aí, essas novas linhas. Vamos lá, Santinho, Gaivotas, Canasvieiras, Ponta das Canas, Canasvieiras, Jurerê, Barra da Lagoa, Joaquina, Campeche, Rio Tavares, Campeche, Morro das Pedras. Essas são as novas linhas incluídas, então, e que tem esse 50% de desconto aí para circular dentro dos bairros. Então, é isso, João. Essas linhas novas, né? Essas linhas que estão aqui para o pessoal utilizar dentro dos bairros, fazer aquela economia. Às vezes precisa de alguma atividade ali no bairro vizinho, não precisa pagar a passagem inteira, vai pagar 50%. Isso para essas 6 linhas novas que nós falamos agora. E relembrando, é claro, para a pessoa que utilizar o transporte coletivo fora daqueles horários de pico, também desconto de R$1 na passagem. Quem costuma pegar fora do horário de pico, com certeza está feliz demais, né, JP? É isso aí, Ana Cristina Machado. Obrigado, Ana, uma boa tarde para você. Bom, Roberto Azevedo, nosso comentarista, aqui conosco agora. Boa tarde, Roberto. Estas novidades, Roberto, elas podem realmente ajudar no transporte coletivo, economizar na hora de pagar a passagem? Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, você que acompanha o SC Acontece. Claro que sim.
O prefeito da cidade, João Loureiro, disse para nós que ele conseguiu uma redução na tarifa pela economia gerada no período que era o de calcular este reajuste das tarifas. Bom, até aí nós temos uma novidade. Mas se você pensa em modificar o valor dessa tarifa para os horários de menos movimento, ou de menor movimento, como queiram, você também tem que estar preparado para a demanda. Eu duvido que isso foi conversado, por exemplo, com o empresariado. O empresariado tem um horário fixo. As pessoas trabalham no tal do horário comercial. Por isso que muitas vezes chega lá na frente, na hora do chamado pico, onde todos os ônibus estão lotados, e aí nós teríamos que ter um aumento de horários na frota. É uma compensação. Se você tem um valor menor de tarifa para incentivar que as pessoas fujam desse horário de afogadilho, nada mais justo que nos horários de maior frequência de passageiros tenhamos mais ônibus. Esta é a conta que parece nunca fechar no transporte coletivo. Conheço a realidade de transporte coletivo não só no Brasil, como fora do Brasil. Não diria que Florianópolis está entre os piores. Muito pelo contrário. Mas pergunte por usuário. Aquele que está espremido lá entre várias pessoas dentro de um ônibus, justamente quando está cansado, está voltando para casa ou indo para o trabalho. Ele vai dizer que não está bom. Né? Dito isso, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Roberto. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica. Fique por aí.